Boa noite, eu sou André Pinheiro e estou com vocês hoje novamente, muito feliz e vários pedidos hoje eu recebi no contato com as mães, né? E elas pediram para falar sobre um assunto muito importante e inédito e que, sou sincero para vocês, eu tive que inclusive estudar para falar de um assunto tão complexo que está no nosso dia a dia, que é o autista e os brinquedos. Antes de começar, eu queria pedir para vocês, por favor, para vocês se inscreverem em nosso canal, para vocês receberem mais informações, não só sobre autista, mas sobre variedades, para vocês também dar um like, que vocês ajudarão bastante o nosso canal, e também compartilhe esse vídeo, ok? Então nós vamos falar hoje sobre a criança, né, sobre o autista e os brinquedos. Então eu gostaria de falar com vocês então sobre os brinquedos. O primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é a quantidade de informação visual na frente da criança, né? Uma criança autista, ela tem uma dificuldade de orientação, né? Ela tem essa dificuldade de orientação, e é importante, muito importante, né? Deixar o mínimo de brinquedos possíveis. Esse primeiro ponto é muito importante, que é a quantidade de informação visual na frente da criança. Uma criança autista, ela tem essa dificuldade de orientação visual, então você colocar uma quantidade enorme de estímulos visuais não é legal, tá? É muito importante que você tenha um espaço organizado, né? Um ambiente organizado para a criança. O mínimo de estímulos possíveis. O que é que nós vemos hoje é o contrário, né? Nós vemos o que? O espaço da criança, né, o quarto da criança cheio de prateleiras, com assim, milhares de brinquedos, esses brinquedos totalmente desorganizados. Então é muito importante ter esse espaço visual totalmente organizado. Como exemplo, por exemplo, nós podemos colocar caixas, nessas caixas colocar etiquetas, né, de preferência na frente, quebra-cabeças, né, carrinhos, né? No caso de uma criança, né, por exemplo, com autismo, ela não vai saber abrir, por exemplo, essa caixa, né? Então ela vai ter que te chamar para abrir a caixa. Isso é importante, é um passo muito grande, é uma oportunidade dela tentar se comunicar. Então é uma chance, é uma oportunidade que você tem, né, de ter a interação com essa criança, né? E você precisa trabalhar, né, a parte cênica, trabalhar a parte de ser dramático, por exemplo, abrir uma caixa, dizer para ela que você não está conseguindo abrir, se você ia fazer toda a encenação, né, para chamar realmente a atenção da criança e ter uma oportunidade de tentar comunicar, né? É uma chance de trabalhar com essa criança e poder também colocar coisas, por exemplo, no alto da criança, que ela vai necessitar da sua ajuda, vai necessitar de alguém para ajudá-la, chances que você vai ter de oportunidade de interação. Tentar deixar abrir, né? Então são oportunidades que você vai ter para interação, né, dessa criança. Tentar deixar o mínimo de brinquedos possíveis, não só brinquedos, quadros, o mínimo visualmente de coisa exposta, porque isso ajuda uma criança que tem uma questão, por exemplo, visual, de se organizar esse espaço. Outro ponto importante que nós vamos falar hoje, que as mães também comentam comigo, é o tipo de brinquedo, né? Como assim? Como é esse tipo de brinquedo? Muitos brinquedos, por exemplo, hoje, eles são fabricados prontos. Então você vai na loja, você vai ver uma diversidade muito grande de brinquedos, e a grande maioria são brinquedos que são prontos, tá? Então a criança, ela não tem que fazer absolutamente nada, né? O que ela vai fazer? Ela vai acionar um botão e esse brinquedo ele vai fazer várias atividades, acender luz, falar, ele vai fazer tudo. Então é um brinquedo
Também pode ter aquele caso de brinquedo de personagem que hoje é muito comum, super-heróis, né, de personagem de um desenho. Então a criança ela vai ficar repetindo aquele desenho. Então também tem o brinquedo, né, de personagem de um desenho. Então a criança ela fica repetindo aquele desenho, ela não consegue pensar fora daquilo, ela vai repetir o que ela está vendo na televisão. Então é muito importante nós termos brinquedos que ela utilize o que? Uma coisa muito importante, que é a criatividade. É um brinquedo, por exemplo, de construção, né? Por exemplo, bloquinhos. Eu tive, por exemplo, na minha época, por exemplo, era chamado de pole, né? O que seria pole? Seriam tijolinhos que você encaixa um no outro. Depois ele veio com o nome também de Lego, tá? Então são tijolinhos que você vai encaixando, que você vai fazendo construção. Então eu fazia edifícios, e eu fazia, né, com pouca idade eu já fazia edifício com andares. Então eu já fazia cada apartamento, cada andar do apartamento com em cima uma parte também utilizada, que seria hoje a cobertura. Então naquela época eu já projetava algo da cobertura e construía lá os prédios de vários andares. E aí por isso que eu acabei também fazendo técnico edificações, em virtude disso também, né, já desde pequeno. Então esse tipo de brinquedo é muito importante, porque ele desenvolve a criatividade. Então nós podemos citar também outros brinquedos, né, de construção, né, os blocos de madeira, cidades. Então, por exemplo, tem aqueles de madeira que você tem os tijolinhos na fachada, com janelas já vem pronto, mas você vai encaixando um em cima do outro, depois coloca os telhados, que são os triângulos. Então vou trabalhando formas, também vai trabalhar a criatividade. E cidades também, né, que você vai trabalhando o trenzinho, aí você põe em volta as cidades. Então são todos brinquedos que você vai trabalhando a criatividade. Para as meninas, por exemplo, trabalhar com bonecas, né, você vai trabalhar que não seja de personagem, né? Ou você também é muito importante você trabalhar com brinquedos de sucatas, tá? Que os professores trabalham muito isso também, e é um resultado muito importante, né? Você trabalhar com sucatas, porque a criança vai construindo algo, né? Um brinquedo. Então isso é muito importante, são muito legais. A criança sente a capacidade de criar o seu próprio brinquedo, resolução de problemas. Então o problema dos brinquedos prontos, acabados, é que nós estamos o quê? Acabando com a criatividade da criança. Esse é o problema. Às vezes você vai perguntar, mas André, qual o problema de ter um brinquedo pronto? Nenhum. O único problema, ele pode ter? Sim, claro que ela pode ter. O único problema é que em excesso você acaba com a criatividade total da criança, né? Então você vai impedir que essa criança utilize a criatividade dela. Então é isso que vai acontecer, né? Então nós não estamos dando a oportunidade delas criarem algo novo, de criar uma brincadeira, tá? Que nós criamos, tudo pronto para elas, vem tudo pronto, só apertar um botão. Então ela clica, aperta o botão, aciona o botão, né? E vai acontecendo tudo de uma vez só, tudo pronto. Ela não precisa absolutamente mais nada, né? Não faz mais nada. Nós estamos tirando então o direito de criação da criança, né? Ela vai ficar dependente, ao contrário, ao invés de criar independência, elas vão ficar dependentes do quê? De algo pronto. Então é importante a brincadeira livre, é importante oportunizar a criança, né? A transformação, é isso que é importante, a transformação de coisas, né? Um aspecto também muito importante que eu quero comentar com vocês, que vai complementar essa questão do tipo do brinquedo, é a organização.
que parece algo que nós não damos importância, mas que é muito importante, né? A organização é algo muito importante e é aquela questão, você brincou, né? Então vamos automaticamente o quê? Vamos guardar os brinquedos. Então na minha infância, eu particularmente, eu trabalhei muito isso, né? Meus pais trabalharam, educaram dessa forma desde cedo, né? A vida toda que você brincou, tem que guardar. Quando vinham quando vinham alguns amigos, quando viria alguém de fora, também era passado isso. Bom, vocês vão brincar, então vocês vão guardar. Então é isso que foi me passado desde a infância, né? E eu brincava muito sozinho, brincava muito e como não tinha muitos amigos, eu costumava brincar muito sozinho a maior tempo, né? E esses brinquedos sempre foi passado isso. Eu espalhava, mas eu tinha que guardar esses brinquedos. Então eu sempre era educado a guardar tudo, né? Esses brinquedos. E é claro que teve momentos que eu não queria guardar também, aquela briga, mas sempre eles iam com jeito, de uma forma de que eu guardasse esses brinquedos, né? Eles iam brincando, eles mesmo catando e sempre educando para que fosse guardado esses brinquedos. E por que será que tudo isso, né, de guardar os brinquedos? Então, a organização, né, o guardar os brinquedos, ele é importante. Ele parece que não é, mas isso vai dar uma noção, primeiro, de tempo para a criança. Porque ela vai entender o quê? Há o início de brincar, há o meio e há também o fim, que é guardar os brinquedos. Então, esse é importante, esse ponto, né, do guardar os brinquedos, que é um ponto importantíssimo, que nós precisamos dar valor, né, nessa organização. Então, o brinquedo, né, o guardar, você pode utilizar várias formas também, né? Você pode, por exemplo, ajudar a organizar o pensamento dela, né? Você vai ajudar a organizar. E o maior desafio para crianças é fazer o quê? Fazer as crianças guardarem, né, os brinquedos. Então, como que você vai fazer? Você vai falar, não é algo tão fácil, André, como que eu vou fazer para guardar esses brinquedos? Então, você faz o seguinte, você pode utilizar a criatividade e trabalhar de diversas formas. Você pode fazer uma forma divertida, né, com a criança, por exemplo, pode fazer uma brincadeira, né, de, por exemplo, pegar as pecinhas e você vai atirando na caixa. Você pode também fazer, o que mais que você pode fazer? Tem muita coisa que você pode utilizar né, nesse brincar e vamos guardar. E você vai desafiando para conseguir isso, né, para as crianças guardarem. Então você pode, por exemplo, corrida, né, de quem vamos guardar primeiro, vamos ver quem que guarda. Você pode fazer isso também. Você pode ir trabalhando com cores, né, azul, vermelho, amarelo, verde. Vamos guardar primeiro as peças verdes, vamos guardar, né, separando por cor. Você pode separar por tamanho. Você pode também criar uma brincadeira de guardar também, né? Você pode também brincar. Então é importante, né, ela saber que o brinquedo estará naquele lugar. Isso é muito importante, né? Às vezes demora, por exemplo, para a criança guardar os brinquedos. Então você tem que ter paciência. Se você tiver com tempo, né, com perseverança, se você tiver com tempo, é importante você esperar, você brincar de fechar, por exemplo, os olhos. Você pode fazer assim, você fecha os olhos e fala com a criança, olha, vamos esconder algum objeto, e aí a criança pega algum objeto, é importante porque ela vai tendo ali um momento de interação com você, ela vai se divertir e você então estará guardando, né, esses brinquedos, e não deixa de ser uma brincadeira, de você estar organizando o espaço, é importante para a criança. E você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar autonomia com essa criança também. Olha que legal, né? Vai trabalhando autonomia, a criança vai ser independente,
São vários pontos positivos, né, que você vai brincando e parece coisa que não é importante, mas é a organização do espaço. Outra coisa também é o excesso de brinquedos, tá? Um brinquedo, por exemplo, ele já está ótimo, já está excelente, né? Então a criança ela é capaz de transformar, né, um objeto num brinquedo. E agora o excesso de brinquedos, né, esse dar muito brinquedo, essa ansiedade que nós temos, acaba o quê? Acaba um excesso enorme de brinquedos, né, tira essa criatividade da criança, né? Então essa questão do brinquedo fazer tudo sozinho, né? Então nós temos que priorizar brinquedos que ela precisem, tá, do outro para jogar, como jogos, movimentos, porque se nós não fizermos isso, a criança, o que ela vai fazer? Ela vai ficar sozinha. Uma criança autista, por exemplo, ela já tem a tendência de ficar sozinha, né? Eu ficava muito sozinho. Então você tem que estimular, né, para que isso estimular, né, cada vez mais. Para quê? Para que a criança não precise, né, ficar sozinha. Então é importante você fazer essa estimulação, priorizar brinquedos que a criança precise do outro para brincar, né? E importante, né, controle esse excesso de brinquedos que nós falamos, porque isso não é bom para a criança, né, em vários sentidos. Então vamos evitar esse excesso de brinquedos. Um brinquedo já está ótimo, um brinquedo de cada, né? Vamos tirar essa ansiedade de comprar os brinquedos, né? Muito legal os brinquedos, acende e tudo, mas vamos evitar esses brinquedos prontos, esse excesso de quantidade. Quando nós falamos excesso, são milhões, né? Porque nós visitamos casas e vimos assim milhões de brinquedos nas prateleiras, e isso atrapalha bastante. Então, quando nós estamos falando em excesso, imagine uma grande quantidade, não é você ter um monte de brinquedos, não é isso, tá? É um exagero, uma grande quantidade. E qualquer coisa então que vai atrapalhar, né, esse excesso, né? Tudo que é excesso é demais, né? Você tem que ter o necessário. Então proporcionar, dá muito esse brinquedo, e aí a criança acaba não interagindo, né, com a criança. É importante trabalhar a interação com a criança, né? Porque o brinquedo ele acaba fazendo tudo sozinho. Então, tem que proporcionar a criatividade. É isso que nós temos que deixar claro, né? Priorizar brinquedos que ela precise trabalhar a criatividade, né? E isso que é muito importante, né? É importante ela brincar, ela trabalhar isso. E priorizar brinquedos, né, que a criança precisa do outro para brincar, para trabalhar a interação, né? E controlar esse excesso de brinquedos. Então isso é que é muito importante nós deixarmos claro neste vídeo, tá? Porque isso vai ser bom, né, em vários aspectos que nós mencionamos, né? Interação, criatividade, né? Agora, nós vamos comentar também um pouquinho aqui, que está ligado com o assunto no momento. Nós recebemos aqui vários e-mails, recebemos várias informações, mães comentando, né, comigo, a respeito do Pokémon GO, né? Ele é um jogo, né, baseado em localização. As partidas exigem que jogadores se desloquem e visitem vários lugares da vizinhança, né? Então, há alguns autistas, né, saíram várias reportagens, enfim, está na mídia, dizendo que vários autistas, os pais acreditam que isso fez com que seus filhos começassem a curtir as saídas e jogarem com outras pessoas, que alguns adultos, né, autistas, disseram que acham mais fácil conversar com outras pessoas através do jogo, porque vão falar sobre o jogo, né? Então, o que nós queremos mostrar, né, com tudo isso é o seguinte: existe a parte boa, né, e existe a parte ruim de tudo isso, né? O Pokémon GO é um jogo baseado em localização, né? Então as partidas exigem que os jogadores se desloquem e visitem vários lugares, como nós mencionamos. Ele é um jogo, né, como se fosse um videogame. Então o jogo Pokémon GO, ele foi lançado
no mês passado no Reino Unido, ele envolve, por exemplo, a caça dos pokémons virtuais em ambientes reais. Então tem casos, né, de pessoas que o aspecto negativo é que saíram pelas ruas e pessoas foram caçar pokémon e bateram um carro, aconteceram vários acidentes. Então esse é o aspecto negativo. O aspecto positivo é que vários autistas se identificaram com os jogos e os pais, né, alguns pais viram a melhora, né, dos seus filhos na interação social, porque é um jogo que você tem que sair de casa, então alguns autistas saíram de casa, trabalharam essa independência, saíram e foram caçar esses pokémons e aí tiveram uma interação com algumas pessoas, com alguns colegas, saíram ao parque e tiveram então esse ponto positivo que é da interação, né? Algumas pessoas comentaram inclusive de que era bom, e os pais acharam que era importante, alguns choraram até porque viram os filhos saindo de casa e tiveram esse aspecto positivo. Porém, é importante que não fique, né, somente nos jogos, né? Então a pessoa não ficar ali e ela ter né, também a sua independência e ela porque existe o mundo real e existe o mundo virtual. Então é importante, né, não ficar também amarrado somente no mundo virtual. É importante esse mundo real. Então esse é a grande importância e também os pais ficarem atentos para isso, né, para o mundo real. Né, essa é a dica que nós damos. Agora, é claro que tem algumas dicas também, né, para os pais, que também entrar na brincadeira e acompanhar os filhos, né, também para ver com quem está se relacionando. Então também fazer esse policionamento, né, o pai também acompanhar esses aspectos é muito importante. Também ter esse cuidado dos lugares, né, para caçar, para que não aconteçam aí mais acidentes. Então é importante aí a presença também, participação dos pais para esses jogos também, né? Então essas são aí as informações que nós passamos, né? E queremos aí deixar a importância do brincar, que é importante para a criatividade, é importante para a independência. Evitar o excesso de brinquedos, como nós falamos, e priorizar brinquedos que a criança possa também brincar com o outro. Eu acho que isso é muito importante. Eu agradeço a todos vocês, peço que também se inscrevam em nosso canal para receber mais informações sobre autismo e outras informações, que vocês compartilhem esse vídeo também e dê um like, que você ajudará bastante nossos vídeos sobre autismo e outros assuntos. Você estará ajudando. Dê um like. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Uma ótima semana. Até mais.